Oi, então, continuando aqui com o tutorial, agora eu vou começar a falar um pouco dos scripts que a gente usará nesse jogo. Para quem ainda não está muito familiarizado com o conceito de script, programação e máquinas de estado finitos, eu aconselho vocês verem os meus tutoriais sobre isso. Eu tenho aqui no meu canal, por exemplo, se digitar aqui na busca FSM, tem aqui o link dos tutoriais de máquinas de estado finitos. Na descrição aqui vocês encontram o link para as outras partes do tutorial. Também tem uma introdução à programação com o Unity. Então deem uma olhada nisso, porque agora talvez isso seja um pouquinho legal, ter um pouco de conhecimento sobre isso. Então, o que os scripts fazem aqui no nosso jogo? Como a gente viu no começo do jogo, quando eu apertei play, logo que eu comecei essa série de tutoriais, a câmera não fazia nada. Agora, a gente vê que a câmera ela vai e foca, ela se move e vai em direção ao jogador. Que isso daí é causado pelo script. Então, o script é responsável por todo as ações do nosso jogo, seja os personagens, a câmera, todos os objetos, todo tipo de interação ou ação que acontece no jogo são causadas pelos scripts, pelos nossos scripts de programação. Então, esses scripts, eles têm certas variáveis, como a gente viu aqui nesse near camera, a gente tem um tipo de variável aqui em que a gente pode linkar objetos do nosso cenário com esse script. Então a gente pega aqui, clica arrasto lerps para essa variável aqui target. Isso é um modo de fazer a linkagem. Então, através disso, o nosso script ele consegue fazer a leitura, por exemplo, de onde que está esse objeto do lerps e ir até o ponto onde que ele está. E percorrendo, como a gente viu logo no começo do jogo, quando a gente clica play, a câmera vai em direção ao jogador. Isso porque a gente fez uma associação ao objeto jogador nessa variável target, e a partir disso esse script ele lê a posição e faz os comandos para a câmera. Então essa câmera tem uma máquina de estados finitos que fala, ó, se você está muito longe do jogador, vai se aproximando dele. Se você já chegou num certo ponto, você para e fica ali acompanhando ele. Eu falei disso lá no meu tutoriais de máquinas de estado finito, falei alguns conceitos, mas aqui ele é usado. Então, num jogo a gente pode ter vários scripts com máquinas de estados finitos. Cada objeto pode ter um. Então não é assim um script só que vai fazer tudo pra gente. Não, então a gente pode ter, cada objeto pode ter um script de máquina de estados finitos no nosso jogo. Não existe um único script aqui controlando tudo, nesse caso aqui não. Então, o que a gente vai ter de script aí no nosso jogo? A gente vai ter scripts para controlar quando o nosso jogador ah, encosta nesses objetos, nesses itens aqui dos jogos, nesses itens de pickup aqui, são as células de combustíveis da nave do lerps. A gente vai ter um script aqui que isso aqui é uma plataforma de salto, então quando o jogador entrar nessa plataforma de salto aqui, ela vai dar um impulso para ele pular assim mais alto. A gente vai ter um script sobre o que vai acontecer quando esse jogador encostar na nave dele. A gente vai ter script para o que vai acontecer quando o jogador cair dessa plataforma. A gente vê aqui ó, que se ele cair, não acontece nada no jogo. Ele vai caindo, a câmera vai ficar tentando achar ele para sempre. Então, vai ter script de game over do início do jogo. Então a gente terá vários scripts aí. Cada script vai ter algumas séries de estados finitos que vai fazer assim, se o jogo está assim, então faça isso. Se acontecer isso, então faça aquilo. Que é no caso, por exemplo, dessas células de combustível que o lerps pega no cenário, que seria como se fossem as estrelinhas, as argolinhas do Mario.
ela tem uma máquina muito simples que é assim. Se ela nada encostou nela lá, o jogador está longe dela, ela fica aqui no cenário, rodando, sei lá, fazendo alguma coisa. Se o jogador encostar nela, ela vai se destruir e vai aumentar o placar do jogador, e esse é o estado finito dela. Então vejam lá o vídeo sobre máquinas de estado finitos. E eu falei aqui que a gente pode linkar os objetos do cenário aos nossos scripts, clicando e arrastando através das variáveis. Por exemplo, Near Camera tem o lerps aqui que eu cliquei e arrastei logo no começo do jogo para fazer a câmera buscar o nosso personagem. Mas tem outro jeito de linkar objetos em nossos scripts. Eu acho que no meu tutorial lá eu já falei alguma coisa assim, mas aqui a gente tem um script e esse script também tem uma variável target, que é o... não, esse daqui é o da câmera e esse daqui é do emissor de partículas. Então, o da câmera, ele tem aqui a variável target e a gente consegue definir ela aqui pelo editor do Unity, clicando e arrastando. Esse de partículas, do controlador de partículas, ele faz uma associação de variáveis dentro do método start, que são a gente tem vários métodos aqui que o jogo ele chama em algum momento para a gente que já é pré-definido no ciclo de vida desse script. Os métodos start e awake são chamados uma única vez durante o início do jogo. Eu acho que o awake é chamado antes do start. E depois a gente tem um método chamado update, que é chamado a cada frame do jogo. Então, quando a gente coloca essa variável aqui dentro desse método start, a gente consegue fazer essa associação. Então ela tem uma variável aqui e a gente busca no objeto que possui esse script aqui, Jetpack Particle Controller, um dos objetos dele que tem esse Third Person Controller. Então a gente pega esse Third Person Controller e associa ele a essa variável aqui. A gente poderia fazer isso dentro do método update. Por que ele está usando aqui o start ao invés do update? Porque a gente só precisa saber dessa variável aqui uma vez. Só precisa pegar ela uma vez, não precisa pegar ela a todo o ciclo do jogo. Esse método aqui é um método que requer assim um custo de processamento assim um pouco maior do que outros métodos. Então é recomendado a gente usar ele assim com mais sabedoria. A gente não pode colocar ele num ciclo de update, porque se não tem necessidade, então a gente não coloca. E mesmo que tenha, a gente tem que procurar fazer algum jeito de usar esse método menos tempo possível, fazendo com que o nosso jogo não fique lento. Então, esse método aqui é o método que ele pega o componente. Então, esse script aqui, Jetpack Particle Controller, está no nosso player. Está aqui ele. Jetpack Particle Controller. Então, esse é o nosso Game Object, contém esse componente. E esse componente, essa função aqui, getComponent, ela procura no objeto que contém esse script algum outro componente. Nesse caso, seria o Third Person Controller. Então, a gente tem aqui um script chamado Third Person Controller, que ele está aqui. Então, ela vai pegar esse script e depois disso ela vai fazer algumas ações com esse script. Então, com essa variável aqui. Então, por exemplo, ela ali embaixo, ela tem um laço de while para ver se o player está pulando. Se ele estiver pulando, ela vai fazer um barulhinho, vai fazer animação de partículas
e etc. Se ele não estiver pulando, então ela para de emitir as partículas. Então a gente vê aqui que dentro desse ciclo start ele tem um while aqui que vai ficar até o fim do jogo, até esse objeto do jogador ser removido da cena. Então, basicamente, por enquanto, isso é só uma introdução assim ao conceito de scripts. E eu acho que eu vou falar aqui também, começar a criar as nossas ações aqui, as nossas interações dentro do jogo. Então, a gente viu que o LURPS, quando ele cai da plataforma, ele fica caindo indefinidamente. Para evitar isso, a gente vai ter que criar uma barreira aqui embaixo, um objeto do tipo Collider, que tem um box que vai detectar a colisão dele com o LURPS, embaixo dessa plataforma aqui. A gente vai pôr ele numa certa altura aqui. Então quando o LURPS tocar nele, significa que o LURPS caiu da plataforma e morreu. E a gente vai ter que falar para os nossos objetos aqui, ó, o LURPS morreu. O que a gente faz? Começa uma nova cena, restarta tudo. Então, para fazer isso, o que a gente vai? A gente vem aqui em Game Object, Create Other. Eu vou criar aqui um objeto vazio. Vou renomear ele para Fallout Catcher. Significa que se ele cair, eu vou catar o LURPS ali embaixo. Eu vou adicionar nesse objeto um componente físico do tipo Box Collider. Então, o que significa? Que agora ele tem ali um componente que ele vai detectar a colisão entre ele e o LURPS para fazer alguma ação depois disso. Então eu vou ter que mudar aqui a posição dele. O X vai estar menos 200, o Y menos 50, que está lá embaixo, foi para baixo, e o Z, eu vou pôr aqui como está no tutorial, 92. E a gente vai fazer uma escala, porque se o LURPS cair aqui, ele não vai tocar esse objeto. Então a gente tem que fazer que onde que o LURPS conseguir cair aqui, ele vai esbarrar com o objeto. Com esse objeto que é o nosso Fallout Catcher. Então eu tenho que fazer ele um pouquinho maior aqui. Então eu vou aumentar a escala para 300. Eu poderia aumentar para 600 ou alguma coisa. Então a gente vê, ó, onde que está essa linha verde, é a área que esse objeto vai ocupar. Ou seja, se o LURPS cair da plataforma, ele vai tocar nesse objeto. Por enquanto, isso não vai fazer nada, não tem função nenhuma, porque ele não tem nenhum script, ele só tem um componente ali do Box Collider, do tipo Box Collider, só que esse componente não tem nenhuma ação, ele vai tocar, o LURPS vai tocar nele, mas, olha lá, ele até parou. Ó, o LURPS está em cima do objeto. Então o LURPS vai tocar nele, mas não vai acontecer mais nada no jogo assim. Mas a ideia aqui é criar um script que vai falar assim: quando o LURPS tocar nisso, significa que ele morreu, a gente tem que começar o jogo novamente. Então, o que a gente faz nisso? A gente tem aqui um script chamado Third Person Status, Third Person Status, em que a gente pega esse script e vai colocar em algum objeto aqui. No caso eu acho que é o LURPS. Deixa eu colocar aqui no LURPS o objeto. Player. Vamos ver como que ele ficou ali. Third Person Status. Bom, ele tem ali tal, número de vidas e a gente pode colocar aqui um áudio, um clipe de áudio para quando ele está struck. Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui. LURPS struck, tem um áudio aqui. Então a gente vai colocar esse clipe de áudio ali e o de death, que é o de morte. Então
não tem nada. Depois eu vou ver se eu acho qual que é esse áudio que a gente deve colocar aqui. Deve ser screen, talvez. Lerps screen, talvez é esse screen aqui. E a gente também tem um outro script que deve ser colocado nesse fallout, que eu acho que é esse objeto que a gente acabou de criar, que é esse fallout catcher. Então eu venho aqui, coloco nele e vamos ver como é que fica aqui no nosso jogo agora. Lento, mas vamos ver. A gente vê que o Lerps agora morreu. Quer dizer, aconteceu aqui alguma coisa já. O Lerps, quando tocou essa plataforma do Fallout Catcher, ele emitiu esse grito. Então significa que um dos scripts está funcionando, mas o jogo não foi reiniciado. Então, a gente já vê aqui que está tendo uma interação a mais entre o jogador e essa objeto que a gente acabou de criar devido ao que a gente colocou um script ali nele, que é esse Fallout Death. Então, no próximo tutorial a gente vai continuar vendo essa questão aqui de script, de interação com o cenário, como é que as coisas funcionam. Então, até mais.